Exclusivo. Você vai ver agora uma reviravolta num caso que ficou muito conhecido. Investigações do brutal assassinato da turista catarinense, lembra dela, Fabiane Fernandes, ocorrido há 2 anos em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, pode ter uma reviravolta, sim. A polícia ocultou no inquérito que a vítima estava na cidade, acompanhada de um empresário gaúcho, casado com quem mantinha um relacionamento. O jovem, incriminado na época pelo delegado do caso e preso em 2018, foi solto pela justiça há 2 semanas e pode ter sido torturado durante o interrogatório. O SBT Rio fez os passos da vítima desde a chegada ao Rio e descobriu diversas contradições na investigação. Afinal, quem matou Fabiana Fernandes? A reportagem é de Gustavo Carvalho e Everton Souza. Rodou. A pequena Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é considerada por muitos o Caribe brasileiro. Trilhas que levam a praias paradisíacas, na cor azul turquesa do mar. Uma população de pouco mais de 30 mil pessoas, que se multiplica por causa do turismo. Mas essa pequena cidade litorânea esconde um mistério que está há quase 2 anos sem solução. Fabiane Fernandes, 30 anos, gaúcha que morava em Florianópolis, Santa Catarina. Chamava a atenção não só pela beleza, mas por ser uma mulher batalhadora. Cuidava do filho de 9 anos e da família, com a pousada que administrava. Ela foi seduzida por Arraial do Cabo. Fabiane chega ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e segue para a região dos Lagos. Essa pousada foi o primeiro lugar onde a administradora se hospedou, na cidade de Cabo Frio. No dia seguinte, ela vai para Arraial do Cabo, cidade ao lado, onde fica hospedada em um apartamento nesse prédio. Essas foram as últimas imagens de Fabiane ainda com vida. Ela está dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis. Dali, ela teria seguido para uma trilha, segundo o inquérito, onde desapareceu. O corpo da vítima só foi encontrado 3 dias depois, próximo à trilha da Graçainha, segundo o laudo do IML, com afundamento craniano e vestígios de violência sexual. Quase todos os pertences foram encontrados, bolsa, celular, menos a chave do apartamento onde estava hospedada. Um dia depois de encontrar o corpo, a polícia prendeu em São Carlos, no interior de São Paulo, Matheus da Silva, de 22 anos. O jovem estaria acampando próximo ao local onde o corpo foi achado. O Matheus, ele saiu, da cidade dele, a intenção era conhecer praia e junto com um amigo ele seguiu para o Rio de Janeiro para acampar. E lá ele ficou por uns 15 dias, fez amizade ali com os pescadores e tudo mais. Ficou por ali, em tese não teria acontecido nada demais. Ele já era conhecido, trabalhava como pescador ali, ganhava um peixe, vendia um coco, era conhecido na faixa de areia ali de Arraial do Cabo. Segundo o delegado responsável pelo caso na época, Dr. Renato Mariano, Matheus teria apresentado contradições no depoimento. Mas afinal, qual era a ligação entre Matheus e Fabiane? Nenhuma. Matheus sequer ele conhece a vítima, O Matheus, ele foi colocado nessa situação porque estaria acampando naquele local, como qualquer outra pessoa. Diversas pessoas, turistas, passam por ali. O que mais chamou a atenção dos advogados de defesa do acusado foi a quantidade de provas que faltavam para incriminar o jovem de 22 anos, que foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. A partir daí, começou uma verdadeira batalha judicial para provar a inocência de Matheus. O que a gente apurou é que possivelmente a Fabiana ela foi convidada a vir, ela foi atraída para vir para o Rio de Janeiro, Tanto que depois nós confirmamos dentro do processo que em nenhum momento ela estava sozinha. Ela tinha uma outra pessoa aqui com quem ela se relacionava. Esse colega, ele teria recebido a Fabiane aqui no Rio de Janeiro, teria pego ela no aeroporto internacional, teria levado para Cabo Frio, ficado numa pousada, e ele teria ali apresentado a região dos Lagos para ela. Esse amigo da vítima, segundo os advogados de defesa, é este empresário, Cássius de Nazaré Machado, gaúcho de Porto Alegre.
Cássius teve uma pequena passagem como jogador de futebol. Atuou por 2 temporadas no Grêmio nos anos 90 e por algumas outras equipes do Sul, sem destaque. Ele é mais conhecido por ser filho do ex-atacante Escurinho, ídolo do Inter de Porto Alegre nos anos 70 e já falecido. Cássius tinha negócios em Arraial do Cabo. Num primeiro momento, segundo a advogada, Cássius teria dito que seria amigo de Fabiane. Ele, inclusive, teria comunicado o desaparecimento dela à polícia. Foi aí que a defesa de Matheus passou a desconfiar da conduta do delegado Renato Mariano. O delegado, segundo ele, palavras dele, ele omitiu, a pedido desse colega, da Fabiane, que eles seriam amantes. Verificamos que não foi feita perícia no apartamento, verificamos que as imagens, colhidas do celular da vítima não foram para dentro do processo. As mensagens que essa testemunha, esse colega fala que trocou com Fabiane, não foram para dentro do processo. Então a gente começa a perceber uma sucessão de omissões que acabou, de uma forma equivocada, levando Matheus à prisão. A defesa até arrisca em dizer que houve uma manobra, porque acabou omitindo uma figura muito importante e colocando a figura de um inocente. Me chamou a atenção da polícia o fato do Cássio ter se declarado como conhecido em sede policial e, na verdade, o senhor declarar agora que, na verdade, eles seriam amantes ou namorados. O senhor, na época, isso não lhe chamou a atenção? Doutora, para a investigação? Doutora, ele foi, tudo em relação a ele que nós conseguimos apurar, foi apurado. Eu não vi no curso da investigação elementos que levassem a desconfiança dele. E é muito comum isso, pessoas casadas tratarem amantes como amigos, porque nós certamente não querem que a esposa descubra, enfim, é uma coisa muito normal, muito natural que se vê no mundo aí. Então, só esse elemento, se essa é a pergunta da senhora, me desculpe, mas só esse elemento para me fazer desconfiar dele, eu não vejo isso, não vi isso no momento, por si só, como um elemento que pudesse levar a responsabilidade dele no fato. A defesa afirma ainda que Matheus teria sido torturado durante depoimento na delegacia de Arraial do Cabo. Em nenhum momento ele confessa, mas foi feito sob tortura. Ele foi eletrocutado, introduziram nele um cacetete, agrediram muito o Matheus, mas ele em nenhum momento ele não tinha confissão, porque realmente ele não fez. Pelo contrário, o Matheus insistiu em dar o material genético. Então foi colhido o material genético dele, ele sempre exigiu isso para que fosse confrontado. Fazendo os exames no ML, né? Não vejo a hora de estar fazendo isso. Encosta lá pra você não bater. O mais rápido possível. No processo não ficou comprovado que o material genético do suposto estuprador seria o de Matheus. Mesmo assim, ele foi levado para a penitenciária. Lá veio outra revelação. O Matheus, quando preso, ele foi, segundo ele relata, que ele foi jogado nu dentro de uma cela que seria de uma facção criminosa. E, nesse momento, ele passou pelo tribunal do crime, E verificaram que não era ele. Chegou uma determinada pessoa e disse que não seria ele, porque possivelmente a pessoa que teria cometido esse crime, essa execução da Fabiane, já estaria morta. E mencionou um sobrenome chamado Rosa. A defesa investigou, buscou essas informações e encontrou na delegacia de Arraial do Cabo um inquérito que trata do Flávio Rosa, de que foi executado com mais de 20 tiros no dia 21, o dia que o corpo da Fabiane foi achado. E à medida em que o tempo passava, outras supostas falhas da polícia do Rio de Janeiro foram apontadas pela defesa do acusado. Estranhamente, num crime dessa magnitude, a gente percebeu que as autoridades, o delegado, ele não recolheu as imagens das câmeras por onde Fabiane passou. Isso é de suma importância, tanto nas pousadas, no edifício onde ela ficou, para a gente saber quem entrou, quem saiu, hora que ela saiu.
Estranhamente, o delegado não achou isso relevante. Mas então, por que Cássius não foi apontado como suspeito? No primeiro depoimento, ele, quando noticiou o fato, ele se colocou numa posição de colega, que ele não tinha muitas relações, não tinha nem conhecia muito o Fabiane, né? O que é muito estranho. E depois, em juízo, ele, quando confrontado com esses detalhes no processo, inclusive com o próprio depoimento do delegado, que passou a dizer que, de fato, eles tinham um relacionamento, ele foi lá e confirmou. Então, agora, isso me confirma que o senhor teve um relacionamento amoroso? Não, relacionamento amoroso não. Mas o período que ela esteve lá, o senhor teve relações com ela? Por que o senhor não falou isso? Mais uma vez, repetir a pergunta. Por que o senhor não falou isso em sua delegacia? O senhor falou? Sim. O senhor não fez solicitação para o doutor Renato Mariano para ele ocultar essas informações da mídia e nos autos do processo? Não. Na mídia, aquele negócio. Eu sou uma pessoa casada. Eu comentei com ele isso. E da mídia também. Agora, não que... O senhor prestou entrevista com alguma emissora? Não. Após quase 2 anos preso, Matheus teve a prisão revogada pela Justiça de Arraial do Cabo, no último dia 16, para responder o processo em liberdade. A mãe estava desde cedo esperando o filho deixar a penitenciária. O reencontro foi emocionante. Quero chegar em casa, quero me alimentar, comer uma comida boa, quero tomar um banho, né, poder descansar, porque quando a gente tá preso a gente não dorme, não descansa. A gente às vezes dá só uma cochilada, eu não vejo a hora de deitar na minha cama, tomar um banho. A defesa, ela já provou de todas as formas que o Matheus de fato não estava naquele local. O Matheus não tem qualquer relação com esse crime. Né? Agora, nós entendemos sim, e nós sustentamos sim. Fabiane, ela foi atraída, né, para o Rio de Janeiro e possivelmente a morte dela já estava encomendada. Né? Nós desconfiamos muito e colocamos isso dentro do processo sobre a morte do Flávio Rosa, sobre essa conduta desse suposto amigo que depois virou amante. Por que ele mentiu em juízo? Por que para o Ministério Público ele falou que ele era colega e depois para a defesa ele falou, confirmou que ele era amante? Por que ele omitiu essa informação? É tanta coisa para falar de um caso como esse. A nossa equipe de reportagem não conseguiu contato com o empresário Cássius Machado, nem com a família de Fabiane Fernandes. A produção pediu um posicionamento do delegado Renato Mariano, por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, que enviou a seguinte nota, abre aspas, o inquérito do caso foi relatado e encaminhado à Justiça. Lembrando sempre que o espaço está aberto aqui para todos os citados na reportagem manifestarem as suas respectivas posições. Mas eu quero falar